Olá, florecitas! Minha missão é educá-la a estudar a Bíblia. No vídeo de hoje, vou te ensinar o método indutivo, uma forma simples, mas profunda de estudar a Bíblia. Esta aula foi dividida em 3 partes e esta é a segunda. Na aula 1, exploramos a primeira parte do nosso estudo, onde analisamos o contexto e a estrutura de Romanos 1, do 1 ao 7. Entendendo a importância do gênero literário e as peculiaridades de uma carta que era escrita no primeiro século. Agora vamos para a segunda parte, onde buscaremos compreender e aprofundar a mensagem original do autor, isto é, o contexto histórico e teológico, como cada elemento se conecta com o restante das Escrituras. Então, o nosso segundo passo é a interpretação de Romanos 1, do 1 ao 7, que foi o nosso texto base. Então nós vamos olhar para o texto e vamos perguntar: o que significa isto? Vamos olhar para o texto e vamos fazer perguntas a esse texto. O que significa Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo? Então aqui no versículo 1 nós vemos que Paulo se apresenta como servo, doulos ou escravo, que quer dizer, enfatizando o quê? Que a sua vida pertence completamente a Cristo. Que ele não se autodenominou apóstolo, mas ele foi chamado por Deus, mostrando que seu ministério tem origem divina. Depois nós temos separado para o Evangelho. Então o que é que nós entendemos? Que desde a convenção de Paulo, ele foi um escolhido por Deus para proclamar as boas novas. Isso nós podemos encontrar em Gálatas 1, do 15 ao 16. E aqui é importante frisar que quando estamos estudando um texto das Escrituras, podemos encontrar referências cruzadas, ou seja, detalhes daquele texto que nós estamos lendo em outra carta de Paulo. Depois, nós podemos encontrar o Evangelho prometido pelos profetas nas Escrituras, versículo 2 e 3. O que é que nós entendemos? O Evangelho não é uma ideia nova, mas um cumprimento das promessas lá do Antigo Testamento. Então, os profetas anunciaram que Deus enviaria um Salvador. Está lá em Isaías 9, de 6 ao 7, e Jeremias 31 a 34. Então Jesus é descendente de Davi. Jesus cumpre a profecia de Messias real. Olhando para esses detalhes do texto, o que nós podemos concluir? Paulo liga o Evangelho do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o Messias prometido. Como é importante a gente olhar para o texto e fazer as perguntas, porque nós descobrimos muitas coisas importantes. Em seguida, algo também nos chama a atenção aqui na nossa interpretação. Ele diz que Jesus é declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição, no versículo 4. Isso quer nos dizer que Jesus já era Filho de Deus eternamente, mas a sua ressurreição confirmou publicamente a sua identidade. E essa palavrinha, com poder, na ressurreição, não apenas provou a sua divindade, mas inaugurou uma nova era no reino de Deus. Assim, olhando para essa perícope, nós podemos concluir que a ressurreição de Cristo não apenas prova sua divindade, mas também marca sua autoridade suprema sobre a morte e sobre o pecado. No versículo 5, podemos ler: por meio dele recebemos graça e apostolado. A graça é um favor imerecido de Deus, essencial para a salvação e para o ministério. O apostolado não era mérito de Paulo, mas um chamado divino para alcançar as nações. Para a obediência que vem pela fé, a fé verdadeira, que resulta em transformação e submissão a Deus. Assim, o Evangelho não é apenas uma informação, como muitos falam, mas uma mensagem que transforma e chama o homem à obediência. No versículo 7, ele vai falar: a todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. Amados de Deus. Os crentes em Roma foram escolhidos por Deus em amor, chamados para serem santos. Ou seja, a santidade não é opcional, mas ela é uma parte nova da nossa identidade em Cristo. O chamado para a fé inclui também o chamado para a santidade e uma nova vida em Cristo. Perceba que nós olhamos para cada versículo e para cada versículo nós fizemos determinadas perguntas de observação e de interpretação, olhando o significado das palavras, o que é que aquilo quer nos dizer. Isso é estudar a Bíblia com profundidade. Ao estudar a Bíblia, você amará ainda mais o seu autor. Se esta aula abençoou a sua vida, então já se inscreve aqui no meu canal,
curte, comenta e compartilha para que mais mulheres sejam abençoadas pela palavra de Deus. Te vejo na próxima aula. Que Deus te abençoe.